Olá, bom dia, amada e amado do Senhor. Passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas capítulo 5. Vamos ler? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Aleluia. As parábolas das ovelhas e da dracma perdida. Aleluia. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e não sai após a perdida, até que a venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, não tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então, o que o Senhor está dizendo, não que ele vai abandonar as 99 ovelhas dele, né? Quando diz aqui que se uma fugir, ele vai abandonar as 99. Não, ele deu um exemplo que aquelas 99 que estão ali, né, que são as justas, que são as que não precisam se arrepender porque estão bem, elas estão bem guardadas, estão cuidadas. Mas aquele que está perdido necessita que o Senhor, né, vai buscar ele, resgate ele. Então Jesus estava dizendo que todo pai, todo aquele que perde algo, ele quer recuperar. E assim é Deus conosco. Quando a gente está no mundo, o Senhor quer nos resgatar do mundo. Quando nós temos um filho, às vezes na droga, nós queremos dar a nossa vida para resgatá-los. A gente ora, jejua, busca, a gente clama, a gente sofre junto com o sofrimento dos filhos. Assim é Deus conosco. Ele sofre quando nos vê aí batendo cabeça pelo mundo, quando a gente está sofrendo, quando nós temos aquele vazio e quando nós não temos a salvação. Então, Deus, ele tem amor por nós, ele quer nos resgatar. Aleluia. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte da fazenda a que pertence. Ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluvelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou-se a um cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui preso de fome. Né? Então aqui esse filho, né, ele pediu para que o pai desse a herança dele e ele saiu para o mundo gastar. Aí quando ele gastou tudo que ele tinha, ele começou a passar necessidade e foi trabalhar para cuidar de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele podia, porque o patrão não deixava. Então ele pensando, na casa de meu pai, quantos deles têm o alimento, têm a providência, né? E eu aqui passando fome. Né? O que o Senhor está dizendo? Muitas das vezes nós somos rebeldes, muitas das vezes nós já fomos rebeldes. E então ele nos permite sair, né, com a herança que nós adquirimos, né? A liberdade, o livre-arbítrio. Mas quando nós começamos a passar a necessidade, nós sabemos onde podemos recorrer ao Senhor. Né? E aquele que não sabe ainda não conheceu Deus, mas eu creio que Deus está trabalhando para alcançar lá essas pessoas, alcançar cada um desses que estão nas trevas.
Então, que diz aqui que quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Todo aquele que está na presença do Senhor não passa necessidade, ele tem abundância, sim, da providência do Senhor em todos os sentidos da vida. E é assim que nós temos que olhar. Quando nós nos sujeitamos a Deus, a fazer a vontade dele, ele vai providenciar todas as coisas por nós, porque ele é um Deus que cuida, que zela, que, né, derrama cura, derrama libertação e a prosperidade também. Ele é um Deus que providencia tudo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e perante o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Então ele voltou para a casa do pai, né? Ele dizendo que ele ia voltar para a casa do pai e pedir para que o pai dele tivesse ele como um servo, pelo menos, né? Porque assim ele saberia que seria bem tratado. E levantando, se foi para a casa de seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Muitas das vezes nós estamos assim diante do Senhor, a gente volta e fala: Senhor, nós não somos dignos, Pai. Mas me faça como um servo qualquer, né? Mas tenha misericórdia de mim, não me rejeite por completo, Senhor. É assim que muitas das vezes o ser humano se sente quando cai, quando peca. Mas o Senhor é um Deus que perdoa. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste nele, né, no filho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Então assim foi o pai, né, daquele moço que quis a herança e saiu para o mundo. Ele, quando o filho voltou, ele quis dar o melhor para o teu filho. E é assim Deus conosco. Quando a gente volta para a presença dele, arrependido, né, de coração contrito, ele vai preparar o melhor para nós. Ele vai limpar as nossas vestes e vai nos coroar. Aleluia. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te servi há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, né, aqui Deus estava dando dois exemplos, que aquele que quando volta para a presença de Jesus, o céu entra em festa. É necessário alegria, comemorar, porque foi salvo, foi retirado das trevas. Mas aquele que está na presença do Senhor, não pode ser que nem esse filho mais velho. Não pode ser egoísta, não pode ser ciumento, mas tem que se alegrar junto com o pai pelo resgate daqueles que estavam perdidos. Né? Não pode ter competição, porque aquele que já está salvo já está desfrutando das bênçãos do Senhor. Né? Já conhece o caminho, a verdade e a vida, mas aquele que precisa ser resgatado, quando ele chega na presença do Senhor, ele precisa de conforto, ele precisa de acolhimento, ele precisa de uma palavra de carinho, né, de afago, ele precisa ali de uma instrução, de aconselhamento. Então que nós possamos ser o filho mais velho obediente, e não esse filho mais velho que foi invejoso, né? Ele foi uma pessoa de coração duro, ranzinzo,
mas o Senhor está dizendo que todo aquele que vem para o Senhor, não importa se ele estava no pecado, nós temos que acolher, mostrar qual que é o caminho, falar da palavra e dizer que o Senhor o ama. Assim como um dia nós somos resgatados do limbo, esses que nós levamos a palavra e vêm para Jesus, eles também, né, vão ser acolhidos da mesma forma que nós fomos, com um amor incondicional, porque Deus nos amou primeiro. Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. Então, louvado é o Senhor que veio pelos perdidos, pelos pobres, pelas viúvas, por aqueles que são injustiçados. Louvado é o Senhor, o Deus poderoso e santo que criou o céu e a terra. Vamos agradecer ao Senhor? Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada por falar conosco, Senhor. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo na vida dela. Pai, leva a paz. Senhor Jesus, alcança, Senhor, o filho, a filha. Senhor, abre porta onde não tem porta. Leva a paz nessa casa, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, toda obra de bruxaria, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.